tudo na paz, eu sou o pastor Denis, estamos aqui no Cristo é o Caminho, estou aqui com o pastor Marcos e hoje vamos falar sobre adoração. Amém. Creio que é um tema que a gente gosta muito de falar, é o tema das nossas conversas, já falamos sobre isso e acho que hoje é um dia da gente estar compartilhando um pouco do que Deus tem falado no nosso coração. É uma caminhada, o senhor é um pastor que ministra louvor também, eu também na minha experiência, eu tenho acho mais tempo ministrando louvor do que como pastor, para ser sincero. Mas eu acho que é um tema que é muito presente. Desde que eu te conheço, com o violão na mão. Eu não te conheço, você coloca o violão. Agora eu já te conheço. Mas acho que é um tema muito presente, é algo muito vivo na nossa vida. Acho que tem algo a compartilhar. Verdade. Pastor, então... Boa noite. Passa já com todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sabe quando você vai estar acompanhando. É bom você. É bom dia que é ter geral, né? É isso aí, a gente está nesse tema que é gostoso. É um tema muito bom, né? A gente fala sobre adoração, mas só que a gente gostaria de falar sobre dois tipos de adoração, né? Que é a adoração com música, com dança que seja também, mas também ser o verdadeiro adorador, que é o que João fala para nós, né? Em João 4. Então a gente vai estar falando sobre isso daí. Claro, como o pastor Denis falou, ele tem mais tempo do que eu em ministério de louvor. Eu toco desde quando eu estou na igreja, só que eu não sou músico. Sempre falei isso, eu só toco, eu não sou músico. Então, assim, eu gosto muito de tocar, eu gosto de fazer isso. Deus falou comigo quando eu vim para o ministério que eu tenho muitas vidas de chegar ao Senhor através de um violão que eu estaria tocando. Isso me alegra bastante que eu não sei o que está acontecendo lá fora, mas se Deus falou, a gente tem que acreditar. Né? A gente acredita. Então a gente vai falar sobre isso porque é muito bom. Eu estou em Calcaia procurando uma igreja para mim estar com ela e eu passei em algumas igrejas que teve louvores que, fala para você, tipo, deixou meu coração destruído, assim, de tanto chorar, de tanto, sabe? E isso é muito importante. Mas tem que levar bem a sério, né, pastor? Com certeza. É algo que precisa entender que não é só aquele momento de ministração, não é só aquele período do culto. Às vezes as pessoas querem reduzir a adoração à expressão de louvor dentro da liturgia de um culto, sendo que a adoração acho que tem muito mais a ver do que isso, engloba a sua vida como adorador, o seu posicionamento, a maneira como você lidar diante das situações como um adorador. Mas eu queria perguntar para o senhor, o primeiro contato com música foi então pela necessidade do ministério ou o senhor já tocava antes? Não, eu antes, quando eu era aos 20 anos de idade mais ou menos, nós entramos num grupo de pagode. Grupo de pagode. Foi ali as primeiras notas? Sim, comecei com cavaquinho. Poxa, que legal. Quer dizer, antes das notas eu tocava um instrumento chamado repique de mão. Repique de mão, timba, para usar mais percussão. Aí na necessidade do grupo, por incrível que pareça, as pessoas se converteram. Olha só, Deus tinha um plano, definitivamente Deus tinha um plano. Mas aquele grupo de pagode, ele era uma ponte para ir para Deus. Aí Deus foi convertendo alguns amigos nossos, parentes da gente. Aí uma vez eu precisei aprender cavaquinho. Comecei a tocar. E quando eu me converti, eu me converti na igreja de Quitaúna. Na Quadrangular. Quadrangular de Quitaúna, pastor Edmundo. E quando eu me converti ali, teve uma época que ela começou a fazer culto nos lares. E eu não sabia tocar violão, tocava cavaquinho. Pegava o cavaquinho, tocava batidinha de violão mesmo, batida de violão. E assim foi como eu comecei, com esse cavaquinho. Aí eu falei, é melhor eu fazer a coisa certa. Aí comecei a passar as notas do cavaquinho pro violão, praticamente sozinho. Aí fui pregando, aí foi onde que eu comecei a ter esse contato. Por isso que eu não sou um músico formado. Sei, eu toco, eu pego lá, eu sei que tem, eu sei como funciona, né? Mas eu não tenho ouvido bom, entendeu? Eu invejo muitas pessoas que têm ouvido bom. Eu não tenho ouvido bom. Aquela pessoa que caiu o copo, ela sabe que nota que caiu, né? Caiu em si. Eu tenho muita vontade disso daí. Mas a gente sabe que a gente precisa dar o melhor, se dedicar ao melhor e Deus depois ele vai e trabalha, né? Ele não pode, às vezes assim, eu vou fazer aqui, esse louvor tem que ser, as notas tem que ser tudo dissonante para ficar mais bonita. Mas se a gente vai lá e faz uma coisa muito crua, não resolve, né? Então a gente precisa se doar a Deus, né? Por isso que existe, eu acho que os ensaios, né? Para a gente poder ter ficar mais tranquilo, para a gente poder se entregar, porque às vezes o que acontece, a igreja está caindo no poder e os músicos tá tudo
Não, a gente precisa se entregar, porque nós também fazemos parte da igreja, da liturgia, como você falou. Então a gente precisa estar demonstrando essa nossa expressão de louvor ao nosso Deus, né? Gratidão, tal. A gente sabe que gratidão não é só cantar música, mas é preciso a gente estar fazendo essas coisas para Deus entender que a gente está se esforçando, para ver se Ele se agrada naquilo que a gente está fazendo. Eu acredito que a adoração, eu gosto muito de uma expressão que resume, né? Não dá para colocar tudo, mas resume a adoração à expressão de amor. Expressão de amor, a maneira como você expressa, e aí engloba também o seu momento de louvor, o seu momento que tem a ver com música, mas a expressão de amor que você tem ali. E quando nós pensamos isso ao nosso Deus, eu creio que parte da gente oferecer uma adoração que agrada a Deus é conhecer a Ele. Isso. Eu só posso oferecer algo que vai te agradar, te dar um presente que vai te agradar. Imagina, por exemplo, eu posso ir na melhor loja esportiva, pegar a camiseta mais cara do Palmeiras e te dar, eu tenho certeza que não vai te agradar. Errou totalmente. Errar totalmente. Errou totalmente. Não, eu sei que você é do lado alvinegro da força. Pega a do Corinthians, é mais simples que eu. Mas é isso, né? Às vezes a pessoa acha que só dela fazer o melhor é o suficiente, sendo que não. A gente precisa conhecer aquele a quem a gente está adorando, conhecer a quem nós estamos visitando. Não é do jeito que a gente quer, não é a nossa mente, a nossa cabeça que determina como deve ser feito. Por isso nós temos a palavra de Deus para nos guiar nisso, né? Você já leu aquele Confissões de Augusto de Hipona? Não inteiro não, já li alguns trechos. Então, se você leu o começo, não sei se você percebeu, que ele fala assim, qual é mais importante? Conhecer a Deus ou buscar a Deus? Aí ele acaba, ele tem um jogo de perguntas, né? Ele chega a falar assim que de tudo que ele faz a pergunta, aí ele passa pra gente que o mais importante é conhecer a Deus. Porque se eu busco a Deus sem conhecer, eu vou buscar de forma errada. Se eu oro a Deus sem conhecer, eu vou buscar de forma errada. Se eu adoro a Deus sem conhecer, tudo que eu fizer sem conhecer a Deus, eu vou fazer de forma errada. Lugar de conhecimento. Então, você conhece a Deus, aí você começa a fazer agora as outras coisas que vêm automático. Quando você conhece Deus, as outras coisas vêm automático. Né? E a palavra de Deus diz que a eternidade é conhecer a Deus, né? Então, a gente nunca vai esgotar. É algo que a gente vai gastar a nossa vida, gastar os nossos dias, seja na palavra, seja em oração, seja em vivência com Ele, mas é algo que é inesgotável, né? Só que muda a nossa maneira de adorar, muda a maneira como nós cantamos, muda a maneira como nós expressamos, muda a maneira como nós oramos. Então, algo essencial, né? E é interessante pensar, a gente estava até conversando antes, né, de começar a gravar, do texto da mulher samaritana, né? Quando ela reconhece em Cristo alguém diferente, alguém que poderia ser o Messias, ela começa a fazer perguntas sobre adoração. Ela começa a questionar onde deve se adorar, é aqui, ali, acolá, como deve funcionar. Eu acho muito interessante, está ali no versículo 22 de João 4, que fala assim, vocês, samaritanos, adoram quem vocês não conhecem. Sabe? E é importante, isso tem que nos remeter a algo e tem que nos ligar talvez um alerta de que é possível, sim, talvez adorar sem conhecer. Às vezes é possível, sim, você adorar, prestar louvor, mas achando que você conhece, achando que está fazendo do jeito certo, sendo que na verdade nós devemos gastar a nossa vida em conhecer Ele. E quando nós o conhecemos, aí sim, vamos adorá-lo da maneira correta. Vamos adorá-lo como Ele deve ser adorado, da maneira como Ele deseja ser adorado, oferecer aquilo que Ele deseja receber. Né? Porque a gente, a condição de adorar sem conhecer, sim, mas é aquela coisa, para quem se preocupa vai ficar preocupado, será que eu fiz certo? Não? Exato. Que é uma coisa que não precisa. Ou também ele achando que ele está fazendo certo, mas alguém comentar alguma coisa, ele fala, nossa, eu fiz tudo errado. Sendo que ele fez certo. Agora, quando você conhece, faz a coisa com mais clareza, ninguém vai tirar isso de você. Por mais que a pessoa fale, não, que nem quando ela perguntou para Jesus, se Jesus falar, o certo é em Gerizim. Se ela fosse uma conhecedora, ela fala, não. Entendeu? Agora, como ela não é, então ela ia falar. Então, por isso que o importante é a gente conhecer a Deus. Até porque a nossa adoração, como você falou, que ela tem que espelhar, a gente tem um culto público, mas o nosso culto racional, que em Romanos 12 fala, ele tem que exceder essas paredes. Ele tem que ir lá para fora. E assim, quando a gente faz essa adoração a Deus, num culto racional, como ele fala assim, não se conformeis com esse mundo, e aí você pratica o teu culto racional, isso é gostoso pra gente, que a gente sente na hora. A gente sente uma
uma presença de Deus, a gente sente uma alegria, os olhos lagrimejam, não sei se é só eu que sou assim, mas quando eu faço uma coisa que eu entendo assim, eu fiz certo, me dá vontade de chorar, bolo na garganta, aí eu vou pro canto e fico agradecendo a Deus, porque eu sei que isso não veio de mim. Isso veio de Deus. Mas quando você se preocupa, quando você aprende, né? Você gasta seu tempo estudando um livro, a Bíblia, sabe? Vendo um cara que tem uma mensagem boa, você aprende com ele. Quando você faz essas coisas, aí você, na oportunidade que tem, você faz a coisa certa. Isso é muito bom pra gente. Dá uma paz, né? Dá uma paz muito boa. Mas eu acredito muito que isso também é um reflexo daquilo que muitas vezes nós fazemos no nosso secreto. Aquilo que a gente cultiva durante a nossa semana, no nosso tempo secreto com Deus, no nosso tempo a sós com Deus, vai refletir numa adoração saudável, às vezes no momento de culto, no momento comunitário. Né? Agora, se eu não tenho vida no secreto, se eu não tenho vida de relacionamento com Ele, o que eu tenho para oferecer no comunitário? O que eu tenho para oferecer na adoração conjunta, né? E eu acredito que um dos caminhos para a gente incitar a igreja, ensinar a igreja sobre adoração e crescer nesse ambiente de adoração é ela entender que a adoração não começa quando ela entra no culto e começa aquele período de louvor, mas que ela tem que viver a adoração e cultivar relacionamento com Deus durante toda a sua semana. Sim. Sabe? Não tem nada mais gostoso do que você vir durante a sua semana sendo trabalhado por Deus, sendo ministrado por Deus, Deus cuidando e mexendo em algo dentro de você, e quando você chega no culto aquilo só se confirma. Aquilo só, você chega na palavra, na adoração, nossa, eu estava a semana toda ouvindo isso, eu estava a semana toda Deus me falando sobre isso, não tem nada mais gostoso. E aí é o encontro dos adoradores, o encontro da adoração, e aí se torna aquela adoração comunitária. Né? Então eu acho que a gente precisa entender e acho que até ensinar mais e crescer nessa adoração individual, e nessa adoração, nesse cultivo de relacionamento durante a sua semana, no seu a sós com Deus. Porque não adianta a gente ter ministros de adoração, líderes de adoração, pessoas que fazem parte da equipe de louvor, músicos, seja em qual função, adoração com danças, que fazem com excelência no momento do culto, mas que não têm vida com Deus, que não cultivam vida com Deus. Então, a gente precisa incentivar as pessoas a cultivar isso na sua semana. Né? É por isso que eu sou muito a favor de estudos. Eu acho que a mensagem do púlpito tem que ser estudos, né? Porque assim, às vezes a pessoa quer, ver se vai me entender, às vezes ela pega um versículo e fala, e receba, e as pessoas ficam ali, né? E ela sai do mesmo jeito. Agora, quando você ensina a igreja, quando a gente ensina a igreja a fazer a coisa da maneira certa, ela vai sair daqui com essa palavra. Ela vai lá fora, quando ela der de frente com as situações, o que ela vai fazer? Ela vai lembrar do que foi falado na igreja, a pregação que foi feita, que ensinou ela como ela agir. Aí quando ela chegar lá fora, ela vai começar a fazer. Aí você está ensinando pessoas a serem adoradores. Aí acontece isso que você falou, depois que a gente tem um encontro juntos, aí começam as experiências. Nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí a alegria do corpo de Cristo é muito grande, né? A alegria do corpo de Cristo é muito grande. Mas todos nós, não só pastores, porque a Bíblia fala ide e fazer discípulos. Ela não falou ide pastores e fazer discípulos, ela falou ide e fazer discípulos. Então, ensinando, né? Então, todos precisam. Então, a gente que tem que nem você tem uma igreja nas suas mãos, então que você ensina a igreja a ser esses verdadeiros adoradores. E isso vai refletir aqui, ó. Porque você é um bom músico. A gente vê que tem os bateristas da igreja são bons. Aí tem as pessoas que cantam bem. Então o que ela precisa fazer agora? É só aprender a adorar. E ela não vai aprender a adorar aqui. Não é no ensaio que ela vai aprender a adorar. Isso é no dia a dia, nas chances que Deus dá para nós, para a gente aprender. Porque é isso que Deus fica fazendo. Ele coloca a gente dentro de quatro paredes para nos treinar para ser lá fora o verdadeiro adorador. Lá fora, o domingo é o treinamento para a semana de ação. Né? Mas e é algo, eu tive uma experiência até recente de estar com a equipe de louvor. A gente foi bater um papo antes de começar um tempo de adoração, né, de dar abertura no culto. E lá eu pude estar compartilhando com eles que nós não estamos aqui para ser assistidos, a gente não está aqui para ser aplaudido, a gente não está aqui para falar, nossa, como você toca bem, como você ministra bem, como você conduz bem, mas a gente está aqui praticamente, eu gosto muito de uma alusão de que a gente prepara uma mesa, a gente prepara ali, arruma o lugar,
Jesus está sentado nessa mesa e a gente toma a igreja pela mão, senta ela naquele outro lugar que está vago e fala assim, ó, esse aqui é Jesus, olha para ele, admira ele é o alvo da sua adoração, ele é a razão de você estar aqui. A gente muitas vezes só está preparando o lugar, a gente como ministro de louvor, agora especificamente é o momento de adoração no culto, né? Às vezes a nossa responsabilidade ali é preparar e apontar para Cristo, é preparar o lugar, só que o que acontece muitas vezes é o quê? Às vezes a equipe de adoração, o ministro de louvor, o ministro de adoração quer chamar a atenção para ele, quer atrair o olhar. E agora imagina o senhor chegar no restaurante, eu sei que o senhor é casado também, o senhor chega num restaurante, tem um garçom muito bem apessoado, vai lá, prepara a mesa, coloca o senhor sentado, coloca a sua esposa, a pastora Sandra lá sentada também, e aí o senhor fica feliz, vocês começam a conversar, só que de repente esse garçom começa a querer chamar a atenção para ele, começa a falar com a pastora Sandra, não fala contigo, mas começa a falar com a pastora Sandra, não, olha para mim, que não sei o que, começa a chamar a atenção, começa ele querer conversar com ela, começa ele querer atrair o olhar para ela. Como que o senhor reagiria numa situação dessa? Melhor não falar. Melhor não. Fala assim, Jesus, aguenta 5 minutinhos. Como seria a reação? Só que muitas vezes a gente não entende que a gente faz o mesmo com Jesus. A gente prepara a mesa, Jesus está lá sentado nela, mas às vezes a gente deixa de lado e começa a querer atrair a atenção da igreja para a gente. Começa a querer, e isso vai desde a escolha das canções que a gente vai ministrar, a maneira como a gente quer levar o louvor, como a gente quer oferecer aquilo. Às vezes a gente coloca tanto, quando eu falo a gente como ministros de louvores, né, como líder de adoração, a gente coloca tanto o que a gente gosta de tocar, o que a gente gosta de ouvir, o que a gente acha bonito, sendo que ali a gente está colocado para apontar para Cristo. Ali a gente está posicionado para falar assim, olhe para Ele, sabe? Se for necessário pegar pela mão a igreja, falar assim, vamos juntos, mas é para ali, é para Ele, sabe? Nem que seja tomar os remos e remar para o mesmo lugar. E só parece algo simples, mas é algo que precisa ser relembrado, precisa ser vivido, assim. O nosso papel como ministros, muitas vezes, é ensinar e é tomar a igreja pela mão e falar assim, é por Ele que você está aqui. Ele é a razão, Ele é o motivo. Isso que você está falando é urgente mesmo, porque nossa igreja, quando a gente estava na Vila Prado, o louvor da igreja Vila Prado geralmente foi um louvor mais simples, menor expressão. E a gente às vezes em alguns lugares, onde a gente vê igrejas grandes, onde as pessoas tinham as bandas melhores, os melhores tocadores, e as pessoas queriam demonstrar que o que ela fazia, o que ela faz, é mais do que a gente fazia. E eu vi muitas vezes pessoas que é da nossa igreja se entristecidas, né? Cara, para com isso, não quero com isso não. Porque esse não é louvor, isso não é adoração. Adoração é você ir lá, se entregar para que Cristo possa operar na vida da gente e atingir as pessoas. Então agora quem está lá querendo disputar, isso é problema deles. Mas a gente precisa falar essas coisas. Precisa mostrar para as pessoas que altar não é competição. Não é competição. A comparação nunca vai te levar num lugar saudável, né? Não. A comparação sempre vai te colocar num lugar de soberba, onde você vai se sentir melhor do que o outro, ou num lugar de inferioridade, onde você vai ser cuidado que você é pior do que o outro. Né? Nunca vai ser saudável, nunca vai ser algo bom. Agora, quando a gente se coloca diante de Cristo, eu gosto muito do exemplo da mesa, porque aqui a gente está na mesma altura. Antes da gente preparar, enquanto a gente estava preparando essa gravação, falando qual que é a altura do Senhor, qual que era a minha altura, mas é interessante que quando nós estamos na mesa, a gente está na mesma altura. A gente olha nos olhos, a gente senta no mesmo lugar, e a gente poder oferecer isso, essa alusão à igreja, de que assim, não importa como foi a sua semana, não importa a sua história, não importa o que você viveu, Deus quer te dar um lugar na mesa. O sangue de Jesus, o tema desse canal, Jesus é o caminho. Ele se fez um caminho para te dar a possibilidade de sentar na mesa. Ele se fez o caminho, Ele morreu naquela cruz para te dar a oportunidade de sentar e poder olhar nos olhos. Sabe? Isso é algo que ninguém poderia fazer pela gente. Ninguém poderia fazer. Eu gosto muito da passagem que conta sobre Mefibosete. Mefibosete era alguém que teve um acidente, ele era da linhagem real, mas se tornou alguém esquecido pela sociedade. Ele, pela sua deficiência, ele era excluído da sociedade e de repente não tinha mais solução para ele. Só que chegou um dia que o rei Davi resolveu restaurar a vida e restaurar o lugar na mesa de Mefibosete. E aí coloca ele e traz ele de volta a viver no templo, coloca ele de volta a comer os manjares que tinha ali, e aí ele dá um lugar na mesa. A palavra diz, né, que Davi fala para ele, você comerá na mesa real até o dia da sua morte. Isso nos remete ao que Jesus fez por nós. Não importa as nossas deficiências, não importa as nossas falhas. Mefibosete era um deficiente físico,
Mas quando ele estava na mesa, ele sentava à mesa igual a todos E ali. detalhe, né, que deficiente físico naquela época era amaldiçoado. Era amaldiçoado, era excluído. Né? Então, Davi tirou essa visão de maldição. A restauração, a redenção, tudo aponta para Cristo, tudo aponta para o caminho que ele é. Não tem como. Tremendo. E a gente realmente, hoje você vai ver talvez até por causa das redes sociais, as pessoas apresentam os cultos, então eles querem colocar as coisas melhores, não está errado. Você colocar as coisas melhores não é errado. O errado é a gente, como você falou, do exemplo de você querer trazer toda a atenção para você. A gente pode ser muito bom e Jesus aparecer demais. Né? Às vezes até um cara que nem é bom, às vezes ele quer aparecer mais que Jesus. Então, colocar sua excelência a serviço dele. E o verdadeiro adorador é isso. O verdadeiro adorador, ele é aquele que não importa o que ele é, que altura que ele está, qual o patamar dele, que nível ele vai ser sempre aquele que vai colocar Jesus acima de todas as coisas e levar as pessoas para Jesus. Apontar olhar para ele. É claro que se você pega um cara aí que toca muito, não tem como você não chamar atenção. Os meios dos músicos, ele vai ter, mas assim, ele está se esforçando para que Jesus seja adorado, porque a adoração é para Cristo. Né? Com certeza. E você vai ver até os músicos excelentes, quando ele tem um coração de servo, ele vai colocar a excelência dele a serviço da igreja. É diferente quando a pessoa, não sei se você já teve essa experiência, mas de lidar com músicos onde ele quer colocar o instrumento dele a serviço dele. Não, toda música tem que ter o solo dele, ou não é a virada dele, ou é porque ele está querendo atrair olhares. Muitas vezes isso vem de um lugar de que a pessoa quer chamar atenção para si. A pessoa às vezes tem uma deficiência de atenção, déficit de atenção, que quer atrair os olhares ali para ela, né? Então a pessoa precisa encontrar a redenção em Cristo também. Você fez eu lembrar quando nós compramos uma bateria e colocamos uma pedaleira dupla. Bateria é muito bom demais. Só que ele amou. Qualquer corinho Você tava aquela coisa só, ele. Meu querido, calma. Aí a hora que o teclado ia fazer um solo, aí eu falei, você é bom, só que, né? Não, né? É bem assim, atrapalha, né? O cara é bom demais, mas atrapalha. Você tem que ter o momento certo, né? O momento certo para fazer o que você tem que fazer, para tudo acrescentar e Deus seja louvado. Né? Algo que eu gosto de também falar a respeito de adoração, principalmente quando eu estou lidando com músicos, com equipe, é falar assim, se hoje Deus falar para você parar de tocar, o que sobra? Eu falei nessa semana, a gente está gravando, né? Tive com alguns músicos, amigo meu, eu falei para um guitarrista, eu falei, se Deus tirar a guitarra da sua mão hoje, o que sobra? Se Deus tirar o baixo da mão do outro, se Deus tirar as baquetas da mão do outro, o que sobra? Porque às vezes o perigo é você colocar a sua identidade naquilo que você faz e não naquilo que Jesus disse que você é. Se tirar hoje o violão das minhas mãos, eu amo tocar violão, mas ainda vai ter um coração adorador. Se algum dia por algum motivo eu tiver um problema com a minha voz, ainda vai ter um coração adorador. Você é um grande exemplo, você, né? Porque você sempre, como eu falei, quando eu fazia teologia eu lembro você tocando. Então eu sempre ouvi você tocando. Se você fosse aquele cara, não, vou me dedicar a esse violão, vou fazer tudo aquilo. Você estava totalmente dedicado ao violão, então você estava muito bom, muito bom. Só que você, como muitos fazem, como a maioria dos músicos fazem, não ia ler a Bíblia, não ia se preocupar em fazer uma teologia, sabe? Não ia se preocupar em fazer uma célula. Então você ia viver só com o violão, você ia ficar excelente no violão. Mas e hoje, quando Deus te chamasse para ser pastor, o que você ia fazer? Você ia ficar só tocando violão para a igreja. Mas é verdade. Eu sempre tive em mente assim, eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Se chegar um momento que ele fala assim, não quero mais você no violão, eu tenho que estar preparado. Eu gosto muito de uma canção do Arraiz que fala, Senhor, só me dê aquilo que eu esteja pronto a te devolver. Sabe? Não pode ser nada, porque senão nós corremos o risco do ministério se tornar um ídolo. Do equipe de louvor, o ministério de louvor se tornar um ídolo. Sabe? Não pode. A adoração precisa ser sim a sua identidade, o seu modo de vida, a maneira como você expressa em tudo, porém tudo apontando para Cristo, tudo apontando para Ele. Eu vi um filme que passou essa semana. Eu vou falar para você, eu vou ser sincero. Às vezes eu olho assim, alguns filmes bíblicos da Record e eu sempre falo, não está batendo. Mas eu vi esses dias que falava sobre o pecado, né, quando Caim matou Abel. E eles fizeram uma montagem assim, que eu falei para minha mulher, eu achei fantástico. Caim
por que Deus não aceitou a oferta dele? Então sempre tem isso daí, né? Por que Caim matou Abel? Não fala muito a Bíblia. Mas eles fizeram uma cena assim, onde que aconteceu? Depois que Adão e Eva pecaram, eles foram para um lugar onde eles só tinham que trabalhar e para eles produzirem, comer, dormir. Então só fazia isso. Aí de repente Caim era um cara que falava assim, pai, a gente não faz nada da vida. A gente acorda, a gente come, aí depois a gente vai para uma lavoura, trabalha, vem, come, aí depois vai para a lavoura, trabalha, depois vem, come, toma banho, dorme. E a vida dele é só isso, a vida é uma droga. E ele sempre reclama da vida. E Abel era um cara que, assim, ele pegava, ele ia para o campo, aí às vezes ele parava e ficava assim. Aí quem falava, por que você está dando risada? Ele falou, olha que interessante, olha que lindo. Tem que ter um criador atrás disso. Aqui, criador, nada. Quer dizer, eles formaram os dois, um descontente de tudo que ele fazia e o outro contente demais do que ele fazia. Aí isso incomodava Caim. É onde que ele levou Caim até matar Abel. E eu achei interessante, porque eu falei assim, às vezes é isso que acontece mesmo. A Bíblia ela não explica precisamente isso, mas é o que a gente vê as pessoas. Deus dá tanta coisa para as pessoas e às vezes as pessoas não reconhecem. E quando a gente, tanto é que eu sou assim, quem me conhece, quando eu trazia as mensagens na Vida Prata, eu só falava assim, para com esse negócio de gratidão. Porque a maioria das gratidão que todo mundo escreve não é gratidão. Às vezes você escreve gratidão porque todo mundo escreve. Não, gratidão é você reconhecer o que Cristo fez. Você não precisa escrever grandão, gratidão. É você ser grato naturalmente. E ali a gente vê Abel, um cara grato, e ele falava assim, pai, eu quero conhecer esse Deus que o Senhor conheceu, que hoje nós não conhecemos. E assim, às vezes tem pessoas que nem vai à igreja, e uma pessoa que é um adorador tremendo. Às vezes eu achava antigamente que isso era impossível, mas hoje eu não entendo isso. Às vezes a pessoa está lá, ela nem é uma pessoa que vai tanto à igreja, mas ela adora a Deus porque ela agradece, porque Deus colocou um serviço para ela, tem uma família, ela é uma pessoa grata. E Deus, pela sua misericórdia que Ele faz, salva ela. Ele leva ela à salvação. Agora, existe muitas pessoas que vivem dentro da igreja e não é salva. Por quê? Porque o coração é duro, ele sempre está descontente com aquilo que Deus deu. Então, a adoração é isso, a gente viver isso. Aí, quando você tem a oportunidade de expressar a sua adoração, como você falou, ela vem tranquila, ela vem bonita, porque você já é o verdadeiro. Você já é aquele que Deus está procurando. Não é isso que João fala? Deus é Espírito e ele importa que o adore em Espírito e verdade. E antes ele fala assim, que Deus procura os verdadeiros adoradores, porque Ele é Espírito e Ele quer que a gente adore o Espírito em verdade. Então, a adoração, ela não pode ser só aqui. Aqui é resultado do que a gente vive. Aí nós somos verdadeiros adoradores. Aí sim, aí Deus nos capacita com um instrumento, com uma voz bonita. Aí vai fazer uma diferença assim infinita. E eu acredito também que tem a ver, se a gente olhar para Abel e Caim, a compreensão do que é mais importante. Caim, talvez ele queria fazer por uma obrigatoriedade. Talvez ele foi ensinado pelo pai dele que em determinado momento ele tinha que oferecer ofertas ao Senhor. E aí ele fazia, seja por uma obrigação, seja por um compromisso ou porque ele foi mandado, mas não era algo natural, sendo como o Senhor falou, Abel enxergava a razão dele oferecer o melhor. Não, há um Deus que ele merece o melhor. Ele me deu a vida. E a gente vê isso na igreja, a gente vê isso na vida cristã. Pessoas que querem barganhar com Deus. A pessoa que faz da sua vida de oração algo assim, eu tenho que cumprir, porque se não orar, Deus não vai me abençoar. É verdade. Não, se eu não cumprir um jejum semanal, eu não vou. Não, se eu não fazer a campanha X, a coisa não vai acontecer. Sabe, sendo que na verdade Deus quer o teu coração. Deus quer que seja algo sincero. Deus quer que você o conheça. Sabe, eu leio com muito temor aquele trecho da palavra que diz que chegará o dia onde as pessoas chegarão diante de Cristo e falam assim, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos, fizemos e acontecemos. Ele, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe, eu acredito que a nossa jornada com Deus tem a ver com conhecê-lo e se tornar conhecido por Ele. Sabe, não ser aquele que agrada o pai pensando no presente. Hoje eu sou pai, tenho só um filho, o senhor tem mais filhos, mas eu imagino que se o Deco, meu filho, começar a querer fazer coisas simplesmente para que eu lhe dê um presente, simplesmente porque ele quer algo em troca, aquilo não vai alegrar meu coração. Agora não tem nada que alegre mais o meu coração que quando ele vem com um sorriso, pai, eu estava com saudade de me dar um abraço. Ali ele tem tudo de mim. Ele está aprendendo que num dia assim ele vai pedir, pai, eu quero assistir desenho, senta aqui, vamos assistir o filme junto, sabe? Porque ele conseguiu alcançar o meu coração pela presença, pela verdade,
não pela barganha, sabe? É enganoso achar que a gente vai vencer Deus ou forçar Deus a fazer algo, forçar Deus a me abençoar, forçar Deus. A gente tem uma ilusão de querer moldar Deus a algo que a gente controle, algo que a gente tem domínio, sendo que não, Ele é Deus, Ele é Senhor, e quando nós o adorarmos, nós precisamos adorá-lo como Senhor. Isso. Você vê que Jesus deixa uma parte que ele fala assim, ó, vocês que são maus, se os vossos filhos pedir pão, você não vai dar pedra, né? E depois ele fala, se você pedir também peixe, você não vai dar uma cobra. Então ele fala, vocês que são maus, imagine o Pai que está no céu. Então assim, se você acabou de mostrar do teu filho, Jesus fala, você não é que nem Deus, e você faz isso, agora imagine... Eu sou mau. Agora imagine, né, Deus que é Pai eterno, soberano, bondoso, próprio amor. Então é isso aí. Nós precisamos então aprender mais a ser esse adorador com naturalidade. Não adorador porque eu preciso de alguma coisa. Porque é isso daí. Por que eu tomo a ceia? Porque eu preciso de ficar forte. Por que eu dou dízimo? Porque eu preciso ser abençoado? Não, tudo isso a gente tem que fazer, mas porque a gente é adorador. Entendeu? Não porque eu quero algo de troca de Deus. Né? Eu vou à igreja, porque tem gente que fala assim, ó, você tem que ir na igreja, porque se você não for para a igreja, já viu o que vai acontecer. Não, você vai à igreja porque você ama estar na casa do Pai. É isso. Eu faço tudo o que eu fizer, eu tenho que fazer porque eu amo agradar o meu Pai que está no céu. Então, esse é o verdadeiro adorador. Adoração é isso. A adoração é que você fala, né? A gente toca aqui, o tocar aqui é a parte menor da adoração. Que nem quando você falou sobre pregação, né? Aqui, pregação é a parte menor do nosso ministério. E assim também, tocar, cantar no altar é algo que é a parte menor da adoração. A adoração maior, ela está dentro de mim. Eu preciso lutar para isso. É por isso que eu preciso jejuar sim, eu preciso orar sim, mas não porque eu estou interessado em barganhar com Deus, não. Mas é porque eu sei que isso agrada o Pai. Tudo que eu fizer tem que ser porque agrada o Pai. É isso que nós precisamos fazer. Esses são os verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Eu creio que foi um tempo precioso, foi um tempo abençoado. A gente não esgotou o assunto, teria talvez muito mais, a gente falaria horas sobre isso, mas a gente quer deixar uma sede no seu coração. Você que está acompanhando esse vídeo, seja nas redes sociais, seja no YouTube, mas a gente quer deixar uma sede no coração de que você vá mais profundo na sua adoração, que você caminhe mais fundo em conhecer a Deus. Gaste tempo em conhecer a Ele, gaste tempo com a palavra, gaste tempo em oração, gaste tempo no secreto, e você vai ver que a sua adoração vai fluir de uma maneira cada vez mais natural. Nós esperamos que esse vídeo, que esse bate-papo tenha te abençoado. Fique com Deus, pastor, se quiser dar as considerações finais, mas foi um prazer estar com o senhor. Amém, foi todo meu. Eu só quero dizer assim, a palavra de Deus fala conheceis e prosseguis em conhecer. Então é isso daí. Deus abençoe. Valeu. Fique com Deus. Tchau, tchau. Com Deus. Ele que crê em mim, obra